Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso Talkcast Conceber Amor. Eu quero dar as boas-vindas também aqui ao Paulo. Paulo, Olá, bem-vindo de novo, né? olha Todos os nós aqui dias. outra De vez. novo, a gente aqui agora. E hoje a gente vai conhecer uma história emocionante da Daiane. E eu vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre ela. Bem-vinda, Daiane. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, né, o privilégio de estar aqui e poder compartilhar a minha história com outras mães que eu tenho certeza que ficaram tão perdidas quanto eu no início desse momento que a gente vive. Legal, legal. A Daiane, gente, ela é uma mãe maravilhosa. Hoje o filho dela tá com 9 anos, né, Daiane? Um lindo. E a gente tá aqui para entender um pouco mais dessa história. Ela tem uma história de parto, que eu vou deixar ela falar com vocês. Vocês vão ver que nem tudo são flores, né? Acho que um resumo bom seria isso. E um dos objetivos nossos aqui, né, no nosso Talkcast, é trazer para você, mulher, todas as informações. Então você precisa entender as coisas boas, tudo que é bom na maternidade, né? Mas a gente também tem que ter essa consciência de que a maternidade em si nem sempre são só flores, né? E que a própria gestação, o parto também, ocorrem muitas intercorrências, né? A gente tem que estar preparado, e a gente, na verdade, nunca está preparado para tudo, mas ao máximo que a gente tiver de informações, elas nos ajudam a ter um suporte melhor, eu diria, né? E eu queria que você, Daiane, falasse um pouquinho de como que é a sua história. Certo. A maternidade, ela tem uma duplicidade, porque ao mesmo tempo que é o momento mais lindo da mulher, né, que é dar à luz a um ser, é um momento maravilhoso, com um amor, assim, que não tem como descrever, também é um momento de mais dor, né, e de mais preocupação, de mais ansiedade. Podem acontecer algumas questões, né, no meu caso, eu me lembro que, assim, eu tinha um medo na época, e um dia uma pessoa falou assim, olha, isso acontece entre 1 a cada 2.000 pessoas. Aí eu relaxei, falei, então não vai ser comigo, né? Eu estava errada. Qual que era o seu medo? Eu acho. Na verdade, eu tinha um medo que ele era específico com o local. Eu vi uma reportagem, uma época, acho que uns 3 anos antes de engravidar, e eu tinha uma preocupação com aquele local, porque eu ouvi falar que aquele local que você fala é o hospital. O hospital, onde foi o meu parto. Entendi. Eu tinha visto uma reportagem, e aquela reportagem falava que tinha tido uma troca de bebê naquele local. Então eu falei assim, eu vou para qualquer local, menos para isso. E aconteceu que quando eu entrei em trabalho de parto, foi exatamente o local onde eu fui para uma maternidade, onde eu queria ser atendida, eu sabia como funcionava, mas não tinha vaga. Então eu fui transferida para outro local, que era exatamente o que eu não queria, e ali aconteceram várias questões, acho que foram questões de falta de compaixão mesmo, de profissionalismo. Pelo que eu percebi, era algo que era rotineiro, porque não foi só comigo, aconteceram outras situações com as outras mães que estavam comigo ali naquele hospital. E aconteceram situações assim que transformou aquele momento em um grande desespero, que eu pensei que eu ia perder o meu filho, eu pensei que eu ia morrer, eu precisei fazer coisas drásticas, né? Para vocês entenderem melhor, quando eu engravidei, eu e o meu ex-marido hoje, né, na época nós éramos casados, nós desenhamos uma história muito linda para a gestação, para o primeiro filho, né? Nós íamos cuidar do nosso casamento, da nossa vida financeira durante 5 anos, no 5º ano estava planejado vir uma criança, né? Então, ali nós cuidamos de quase tudo que a gente tinha planejado, e até que no 5º ano, antes da gente começar o processo, antes da gente mesma parar de tomar remédio, eu descobri que eu estava grávida. E era algo assim que era inviável para minha situação como física mesmo, né? Eu tenho útero micropolístico, então o médico tinha falado para mim que eu não poderia engravidar sem um tratamento. Então eu falei, não, então tá, daqui 5 anos eu faço o tratamento e vou engravidar. Então aconteceu que no 5º ano eu engravidei mesmo, sem tratamento e tomando anticoncepcional ainda. Olha. Nossa. Né? E nós começamos aquela busca, né? Um casal novo, jovem, qual que é o melhor parto? Qual que é a melhor situação? A minha gestação foi um momento, assim, de muito cuidado, de muito amor, de muito zelo. Foi um momento, assim, que eu realmente coloquei os pés para cima e fizeram tudo que eu queria. Então, assim, era para ser tudo lindo.
Era para ser tudo maravilhoso. Até que chegou o dia do parto, né? Nós decidimos o parto normal, porque nós entendemos que era mais saudável, né, que ia ser muito melhor para a minha recuperação e também para o bebê. Então, nós decidimos, em comum acordo, o parto normal. Então, falei, não, já que vai ser normal, a gente pode sim fazer numa maternidade pública, né? Porque se a gente quer que o processo ocorra naturalmente, não tem essa necessidade de toda uma preparação e de pagar um plano ou de organizar financeiramente. Sim. Vamos deixar essas questões financeiras para outras coisas que a gente queria fazer para o bebê. Então, eu me lembro que às 10 horas da noite eu comecei a passar mal e a minha bolsa estourou e eu fui para a maternidade. Quando chegou lá na maternidade, na Cidadão, que é referência aqui em Goiânia, né, eu não tinha vaga, né, já era tipo mais ou menos umas quase 11 horas e não tinha vaga. E eu não quero falar o nome do hospital para onde eu fui, porque assim, aqui não é o momento de fazer uma denúncia. Sim, claro. Eu acho que se fosse para eu fazer, eu teria que ter feito lá na época, algo Sim. que... até que eu vou falar sobre isso, sobre essa questão de quando denunciar e por que fazer, Sim. né? Mas aconteceu que naquele momento, o único local que tinha vaga para fazer o parto era aquele local onde eu tinha medo. Entendi. E não já tinha foi outro. Com um bloqueio, então. Já fui assim. Horroroso, né? Já foi terrível, porque ali eu já me assustei. Eu acho que eu já estava preparada. Sim. E eu queria outro, eu insisti, olha, vamos para outro local, vamos outro, e tentava insistir com a equipe. Eles falaram, olha, se você ficar esperando, vai acontecer algum problema e não vai ser seguro para você e para o bebê ficar esperando uma vaga. Então, é melhor que você vá para lá. E nós fomos. Quando chegou lá, eu não podia ficar acompanhada. A minha família ficou do lado de fora na recepção e eu fiquei dentro de um quarto onde tinha uma outra mãe em trabalho de parto. E eu não dilatava, eu tinha dilatado 1 centímetro e para poder fazer o parto normal precisava dilatar um espaço suficiente para o bebê passar. E o médico, assim que eu cheguei, ele fez um processo que assim que foi terrível, que foi, acho que ele não foi só físico, foi uma coisa assim como se fosse foi uma agressão mesmo, porque ele fez o toque e no toque ele dilatou mais 4 centímetros. Então, assim, ele me rasgou com o dedo, né? Vou falar assim. E foi terrível. E aí, como eu não conseguiu dilatar mais, ele colocou o soro para que eu dilatasse pelo soro, que é um processo, assim, muito dolorido, que gera muita dor pra gente. E eu fiquei, né, de 11 horas da noite até 5 horas da tarde do outro dia, esperando. E assim, já estava desesperador aquela situação. Então, a enfermeira, quando ela saía, ela trancava a porta do quarto. Então, assim, a minha família lá fora, achando que tudo estava normal, e eu trancada dentro de um quarto, sem saber o que ia acontecer, sabendo que eu já tinha. Ela trancava o quarto com qual finalidade? Não sei, assim, eu não sei. Era pra você não sair, assim, ou pra ninguém Pode ser entrar? que sim, pode ser que sim. Eu não lembro, porque, assim, são situações que às vezes você tá em tanto desespero que você não presta atenção. Imagino. Só que estava eu e outra mãe. Aconteceu nesse processo de horas que o bebê daquela mãe nasceu enquanto nós estávamos trancadas nesse quarto. Nasceu ali vocês duas sozinhas lá dentro. No quarto. Nasceu assim, na cama, saiu. Né? E aí a gritaria, gente, socorro, socorro, alguém viu, abriu, pegou aquele bebê, saiu, e foi algo assim que já... Vi aquele filme. Foi muito assustador, porque exatamente, aconteceu quase a mesma coisa daquela reportagem que eu tinha assistido anos atrás. Porque eles pegaram o bebê, a mãe ficou ali na cama, e aí depois eles voltaram perguntando se o bebê era menino ou menina. Eu falei, ai, Jesus. Meu Deus! Como assim? Como assim? Sério isso? Mas eu creio, né? Eu não sei se ali eu já entrei em desespero, mas eu creio que depois ficou tudo bem com essa mãe. Naquela época a gente não tinha tanto contato. Se Deus quiser, o filho que ela levou pra casa é o dela, né? Esperamos que sim, né? Assim, a gente não tinha aquele contato de rede social antigamente, então assim, eu nunca mais vi essa mulher. Eu sei que aconteceu aquele processo ali. E quando chegou 5 horas da tarde do outro dia, né? Eu entrei em desespero, assim, só vinha na minha cabeça, meu filho vai morrer. Meu filho vai morrer, eu vou morrer. E aí eu aproveitei um momento em que a enfermeira, ela abriu a porta e eu saí correndo pelo hospital gritando socorro.
Então, assim, eu saí correndo. Na verdade, eu gritava socorro e gritava que eu queria cesariana. Socorro, Sim. eu quero fazer cesariana, eu preciso fazer a cesariana, porque senão meu filho vai morrer. E assim, eu fui pra recepção de camisola. Durante esse período, alguém fez algum exame em você? De batimento fetal, alguma Não, coisa? nenhum. Nada. Nada. A única coisa que eles fizeram foi o toque. Meu Deus. Meu Deus. E aí, naquele momento, assim, eu saí correndo desesperada, de camisola do jeito que eu tava. Você tava sentindo seu filho? Isso. Ele mexia? Mexia. Ai. Eu arranquei o soro, arranquei as coisas todas, saí correndo, fui pra recepção gritando, desesperada, que eu queria cesariana. A minha família ficou, assim, horrorizada, porque eles pediam notícias na recepção e falavam, não, tá tudo sob controle, tá tudo normal. A minha mãe... E por que não deixavam você ter acompanhante? Era regra? Né? Era regra do hospital, não podia. Só podia ter acompanhante se fosse um caso especial. Né? Porque hoje é lei que a pessoa tem direito, é obrigatório, né? Tem direito a acompanhante, sim. E assim, naquele momento, a minha mãe, ela é com a mãe leoa. Se ela vê que tá acontecendo alguma coisa com o filho, ela começa a realmente tentar resolver o problema. E ela começou a falar que ia chamar a reportagem, começou a brigar com recepção, com médicos, enfermeiros, até que eles decidiram fazer. E eu me lembro até hoje que eu escutei o médico falar, ele falou assim, nós vamos fazer esse parto só para acabar essa confusão. Então, assim, e depois eu falei, então, se não tivesse aquela confusão, meu filho não teria nascido? Sim. Né? E aí veio aquele processo que eu até escutei uma entrevista de vocês, né? Porque não tinha anestesistas, eles não estavam preparados, né? Para fazer o parto cesariana. Eles estavam ali no processo de que o bebê ia nascer normal, só Deus sabe quando, né? E aí eu passei ali em torno de 1h, 1h30 esperando o anestesista chegar. Quando ele chegou, me levaram lá pro local para fazer o parto. E a gente tinha um pano, assim, a gente não podia ver, né? Sim. O corte, como que era. E eu me lembro que eu só ficava escutando eles conversarem. E um falou pro outro, o anestesista, o médico falou pro anestesista. Ele falou, ainda bem que nós decidimos fazer o parto, porque senão esse bebê não ia sobreviver. Olha só. E aí, quando o meu bebê veio, ele já estava todo roxo. Né? Tinha já começado a entrar em sofrimento, né? E já estava quase realmente perdendo ali as forças para sobreviver. Foi assim, foi aquele momento em que eu saí correndo, gritando por socorro, foi realmente um momento decisivo para que eu estivesse hoje aqui com vida, né? E o meu filho também. Que legal. E, cara, o que é o instinto materno, né? Assim, se você não tivesse tido essa atitude, será que... Não, eu acho assim, é de arrepiar. Sim. É de arrepiar. Sim. Me lembro assim, me veio Vicente na cabeça na hora, porque ele nasceu roxo e ficou quase 6 minutos morto. Mesmo? Ele eu não sabia. Morreu por 6 minutos, ele foi reanimado. Né? E foi desse jeito, nasceu roxinho. Eu vi assim a imagem na hora. Apesar de não eu ver a imagem, porque eu mentalizei isso, porque eles não me deixaram entrar. A Fernanda estava sozinha e ela viu e ela me conta, né, com riqueza de detalhes. Mas a Fernanda chegou a entrar em trabalho de parto? A Fernanda, quando a gente chegou, por instinto, ela falou, eu vou pra maternidade, porque não tá bem com o Vicente. Ele não mexeu pouco hoje, não mexeu como ele costuma mexer, eu vou lá ver. Ela sentiu, né? Sentiu, aí chegou lá, né? teve que tirar, porque já tava em sofrimento e tal. Mas, assim, essa negligência, ela é mais comum do que a gente imagina. Sim. É pouco falado. Sim. Antes de vir para cá, eu estava vendo alguns números para trazer algumas informações e 45% das mulheres sofrem violência na maternidade, no momento ali da... Algum tipo de violência. Isso. No SUS é 45% e nas maternidades particulares, 30% das mulheres. Meu Deus. Então, assim, é realmente mais comum do que a gente imagina. É alarmante esse dado, é grave, né? E eu diria que talvez esse dado não seja tão real. Talvez seja muito mais do que isso. Com certeza. Sim. Porque isso é o que a gente entende... Que consegue identificar, né? Por violência obstétrica. Quantas mulheres aí passam por várias violências nesse sentido e elas não têm essa noção de que elas estão sendo agredidas. Sim, por exemplo, o meu caso não tá nesses números. Ninguém sim, ficou sabendo disso, só eu e a minha família.
Sim, né? Então, assim, com certeza é um número muito maior do que a estatística. Né? Sim. Porque esse número, ele deve vir de denúncias que acontecem. Só que a maior parte das mulheres não denunciam, não sabem que tem esse direito e nem sabem que estão passando por uma violência. Sim. E o pré-natal foi tudo bem? Tudo certinho? Foi tudo maravilhoso. Assim, a minha gestação, ela foi linda. Porque como era algo assim que era desejado, que foi planejado, então foi tudo perfeito. Começou a gente, essa questão da preocupação no momento em que eu não tinha dilatado o suficiente para o bebê nascer, Sim. mas já estava pronto para nascer. Sim. E como que foi para você, assim, depois que você passou por todo esse processo? Você falou que você não quis denunciar nem nada. Por que você não quis? Você preferiu omitir, assim, essa... Na verdade, não era nem uma questão com a denúncia, era uma questão da minha personalidade. Eu era muito boba. Né? Assim, eu era uma pessoa que eu não falava. Né? Eu não denunciava, eu não reclamava, eu não falava situações que aconteciam na minha vida. Então, era um costume da Daiane. Para mim, era algo que talvez fosse normal. Exato. Né? E é bem esse o ponto que eu tô falando da questão da estatística. Porque nós, mulheres, a gente é acostumada, de certa forma, a passar por coisas onde a gente escuta que tá ok. Sim. Sem estar. Sim. Né? De inúmeras formas. Por exemplo, quando a gente fala de violência doméstica, a grande maioria das mulheres que passam por esse processo e insistem nesse processo de violência doméstica, a gente que tá de fora até olha e fala assim, nossa, mas a mulher apanha do marido e continua com ele? Por que ela não larga esse cara? Né? A gente não sabe como que é por trás. O que essa mulher já ouviu da mãe, da avó, de tipo, não, você tem que aguentar. A gente escuta o tempo inteiro que a gente tem que aguentar um parto. Cala a boca, fica quieto. Então, tudo isso é uma construção mesmo. Sim. E o fato de a gente falar sobre essas violências, né, assim, a violência obstétrica, por exemplo, ela é algo que eu só fui ter ideia de que isso acontecia quando eu me engravidei. Porque até então, eu nunca tinha nem procurado saber nada sobre o assunto. E aí eu engravidei, eu fui atrás, até o Diego, que esteve aqui conosco, que me falou assim, assiste um documentário que tem no Netflix, um documentário sobre partos. Eu não tô me lembrando o nome dele agora. Depois eu vou deixar escrito aqui, ó, o nome do documentário. Mas ele tem o 1, o 2 e o 3. E o documentário fala justamente sobre essas violências obstétricas e sobre a mulher parir onde ela quiser e da forma como ela quer. Sim. E aí eu fui descobrir essa questão. Cara, o cara rasgou ela na unha. Sim. E isso é mais comum do que se imagina. Até porque é um exame normal. É um exame de rotina. Na verdade, a sua ansiedade, ela ultrapassa todos os limites, né? A ansiedade de ver sua cria com você, de ter vivido os 9 meses plenos, lindos, e quando a única coisa que você quer é ter ele aqui no seu colo chorando, né? E a gente acaba ultrapassando, eu falo a gente de uma maneira generalizada, que a gente ultrapassa todos os limites sem perceber que está sendo, de certa forma, violentado. Sim. Que eu não consigo encontrar outra palavra para isso. Né? Você foi de uma forma que ele pode questionar que foi profissional ou não, foi violentado. E isso, essa ansiedade, muitas vezes, nos causa silêncio. Sim. Né? Eu vou ficar quieto porque pode ser pela falta de conhecimento, de entendimento. Um dos nossos convidados mencionou isso em uma participação, que a mulher precisa se conhecer. Sim. Conhecer todo o processo de gestação, o que ela pode ou não passar. Porque quando chegar um momento lindo, aconteça perfeito, mas se der algum problema, ela sabe interpretar ele. E é revoltante, assim, né? Sim. Causa revolta, causa indignação ouvir um relato desse. E é muito importante, né, complementando aqui o que você está falando, essa questão da mulher entender o que é a violência obstétrica. Né? Porque a violência obstétrica é qualquer situação de desrespeito ao corpo, ao processo
ou ao bebê. Ou à vontade. Isso, né? E eu acho que é principal, inclusive, né? Contra a vontade, eu acho que ela tem que ser respeitada e prevalecer. Sim, com certeza. Depois que eu comecei a olhar esses casos, né, assim, e descobri que existia essas questões de violência obstétrica, eu passei a conversar mais com mulheres que já tiveram filhos sobre isso, e um dia eu conversando com a minha sogra sobre violência obstétrica, assim, do que é. Ela falou assim, minha filha, se eu te mostrar, você não vai acreditar. Eu tenho uma cicatriz que chega na minha coxa de um dos partos dos meninos. Nossa. Que o médico me rasgou de cima e embaixo. Com bisturi. Então, assim, imagina o nível disso. E ela me contou e falou assim, e Evelyn, e foi o único parto dela que foi em hospital. Os outros foi em hospital, mas foram normais. Ela falou assim, Evelyn, todos foram via vaginal, tá, mas esse teve que ter realmente mais uma intervenção, inclusive do meu marido. E ela me contou que ela teve o corte, né? Eles cortaram mesmo ela a ponto de chegar na coxa, cara. Isso é assim, né? É enorme. E ela falou que foi pra casa e sentindo um mau cheiro. Assim, e aquele negócio doía muito, e ela assim, não, tá doendo porque tá cortado, tá costurado e tal, mas... E ela falando, não, tem um trem errado, voltou no hospital. Uma gase. Esqueceram uma gase dentro. Dentro do corte, teve que abrir de novo. Desses casos eu já ouvi. Então, assim, cara... se a gente não estiver atento realmente a procurar os direitos, né, a entender como que é o processo, até que ponto é normal. E estar atento ao corpo também, né? Sim. O que está acontecendo? Por que está doendo? Por que está cheirando mal? Sim. O que você fez no meu corpo? Sim. Perguntar para o médico. Sim. E entender principalmente, assim, até onde é ok, né, do processo mesmo, de como que o médico tem que proceder em determinado caso. A gente vê muito caso, por exemplo, de violência com o bebê. Sim. Né? A hora que o bebê nasce ali, e ele já coloca um monte de coisa que às vezes não precisa, faz aspiração em bebê que não precisa aspirar nada, e já arranca o menino ali da mãe, já leva pra, né, pra outro local. Tá no nosso controle, né? Porque você tá ali anestesiada, paralisada, e pegam seu bebê e saem com ele. Foi algo que da Aurora e da Clarice eu não saí de perto. Ela ia limpar, eu tava junto, ia aspirar, eu tava do lado. Eu larguei minha esposa lá na cama. Eu tava junto. Não saí de perto, porque ela sempre falava pra mim, não quero que você tire o olho dela. Foi uma preocupação minha muito grande, assim. Para esse momento eu estava preparada, porque como eu sabia daquele hospital e eu tinha o medo de acontecer algo com meu bebê, então na hora que ele nasceu, eu pedi, eu falei, cadê meu bebê? Eu quero saber se é ele mesmo. E aí eles trouxeram ele pra mim, me mostrou a pulseirinha. E antes de colocar a pulseirinha, né, me mostrou ele, depois colocou a pulseirinha, eu vi, conferi, olhei a pulseirinha a minha, olhei a dele, pra ter certeza de que não tinha acontecido alguma coisa ali naquele processo, né? Sim. Olha, é uma história com um nível de tristeza, mas eu vejo ela com muita vitória. Sim, com certeza. Com muita vitória, com muita graça divina. Sim. Né? Apesar de tudo, do princípio ao fim, tinha Deus do seu lado. Sim, com certeza. Teve uma situação assim que me trouxe essa confirmação, assim. Além de, depois desse processo, meu bebê ter nascido saudável, estarmos os dois saudáveis, né? Voltarmos os dois para casa como é o esperado. Sim. Desse processo, teve uma situação que eu não sabia lidar, né, com a cólica, com o choro. Fui para casa da minha sogra na época, falei, sogra, fui para lá, ela falou, Dani, vem para cá que eu te ajudo. E eu estava no quarto e veio uma senhora passando na rua e pediu para falar com a pessoa que estava dentro do quarto.
E foi um processo, assim, onde eu entendi o milagre que Deus fez. Desconhecida. E ninguém sabia que eu estava naquele quarto, porque não era o meu costume passar o tempo ali. Eu ia pra casa da minha sogra nos fins de semana. Sim. Meio de semana eu não ia. Então, assim, não era algo, tipo, a Daiane tá aqui. Eu estava ali no quarto com meu bebê, porque estava precisando daquela ajuda naquele momento. Uma pessoa passou na rua e bateu na porta dela e falou, eu quero falar com a pessoa que está no quarto. E aí ela entrou, permitiu, né? Eu sou cristã, minha sogra também era, entendeu que alguma coisa diferente ali estava acontecendo, deixou, aquela mulher pegou e ela falou que Deus, ele cuidou, né? Que foi um processo, mas que Deus nos livrou. Porque realmente ia acontecer um mal naquele momento, mas Deus nos permitiu vencer, né? Me deu aquela coragem, me deu aquela força, que é algo realmente divino, né? Acho que todo o processo da mulher, desde o início, né? Quando você concebe, né, ali o bebê até o processo, até onde você cuida e vira um adulto, é um processo assim que ele tem que ser guiado por Deus. Sim. Porque nós precisamos de muita força, de muita coragem, de muito amor para saber lidar com todas essas situações. E naquele momento que aquela mulher falou aquilo, falou assim, olha, você venceu porque Deus cuidou. Eu tinha certeza disso. Bacana. Então foi algo assim que foi muito confortante. Hoje eu olho pro meu filho assim com 9 anos, totalmente saudável, e eu só tenho a agradecer. Sim. Porque nós vamos passar por esses momentos, né? A própria Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Sim. Mas assim como Jesus venceu as aflições dele ali na cruz, nós vamos passar por esses momentos e vamos vencer por mais doloridos que seja. Sim. Nós vamos ter essa vitória. Sim. Nossa. Bacana demais. Estou perplexa com sua história, confesso, mas muito feliz de saber que você superou, né, tudo isso. Sim. E aqui fica um alerta, assim, para as mães, né, que nos acompanham, que assistem. Se você tá vendo esse vídeo agora, manda para outras mães também, né, para que elas entendam o que é uma violência obstétrica, para que não faça como a Daiane, que não falou nada, ficou ali caladinha. É importante a gente ter essa noção e fazer essas denúncias para que isso não se repita, né? Quantas pessoas... Não fica impune, né? Quantas pessoas passaram pela mesma situação que você e talvez hoje, talvez no processo, até não foram para casa com seus bebês ou até não voltaram para casa, com certeza, né? Por falta, às vezes, de um olhar atento ali de um profissional, né? Então, é importante, sim, a gente falar sobre esse assunto, é importante a gente entender o que é certo, o que é errado nesse processo e denunciar, falar o que está acontecendo, procurar o melhor recurso que você tiver ali. Hoje em dia é muito bom essa questão das redes sociais, porque às vezes você tá em determinada situação que um WhatsApp vai te salvar, né? Então é bom a gente ter sempre esse acesso e essa coragem também, né? De poder ir atrás dos direitos da gente, de respeitar as vontades e de entender como é que funciona um processo de parto, porque essa parte do processo do parto mesmo, ela é muito pouco falada, né? Nós romantizamos e, assim, nós temos a necessidade, às vezes, de fazer parecer que as coisas são muito perfeitas. Então, assim, eu vou ter um bebê, né? Pronto, vou ter um bebê, vai ser tudo maravilhoso. E quando chega esse momento, você vai ver que acontecem situações, né, que não é tudo tão perfeito, que não é tudo tão lindo quanto você desenhou. Então é muito importante a gente saber o que pode, o que não pode, entender o que é a violência, né? Vou repetir aqui para vocês, é qualquer forma de desrespeito ao corpo, ao processo, ao bebê e, como você citou, à vontade da mulher. Então, assim, se você falou, a pessoa falou, cala a boca, fica quieta, não é assim, já acende o alerta. Né? Então, não precisa passar por um caso tão grave quanto eu passei ou quanto outras mulheres passaram, né? E fazer essa denúncia. Porque, assim, hoje, depois há 7 anos eu estudo desenvolvimento humano e uma das coisas que eu entendi foi como que isso pode causar traumas. Traumas na mulher, traumas na criança também, né? Os nossos primeiros sucessos que nós programamos a nossa mente na infância, ele vem ali, que é o parto. Né? Então, o primeiro sucesso do ser humano é quando o embrião vence a guerra ali dos milhões, né? O segundo é o momento em que ele fica na barriga e o terceiro é o momento em que ele vem à luz, né? Que ele vem a nascer. E quando esses processos trazem dor, essa criança, ela pode
ter essa programação de dor, de sofrimento, ou às vezes de se esconder. Né? Você acha que o seu filho tem alguma coisa nesse sentido? O que acontece? Ele é muito quietinho, ele é muito fechado, ele não gosta muito de estar no meio de pessoas. E tem um amigo meu que é analista corporal, e o dia que ele teve contato com meu filho, ele falou, Daiane, com certeza, sem saber, no seu parto teve alguma coisa que fez o seu filho se encolher e se fechar. Olha só. E isso ele replica até hoje e vai replicar pro resto da vida. Né? Então, assim, nós somos programados na infância. E aquilo que a gente aprende ali, ou que a gente vive, como nós aprendemos a nos defender nessa fase, nós vamos levar pro resto da nossa vida. Então, é muito importante você entender que a denúncia, às vezes nós temos vergonha, às vezes nós temos medo. Mas se tem uma coisa que nos dá força, nos dá coragem, é pensar no bem-estar do nosso bebê. Isso. Então pense que além de você estar se protegendo, estar se cuidando, você está protegendo o seu filho para o resto da vida. Né? E tem hoje os canais de denúncia. Né? Você pode, caso seja um problema só de um profissional, você pode denunciar ali mesmo no hospital. Ou você pode denunciar nos números. Eu trouxe uma cola. Adoro. O número 180, que é um número de atendimento à mulher, especializado em atender a mulher, e o 136, que são questões de saúde. Então, você pode denunciar número 180, que é especializado para atender mulher, ou 136, anota aí qualquer coisa que você tiver um alerta, ligue lá, nem que seja para tirar dúvida. Sim. Né? Aconteceu isso comigo, será que é um problema ou não? Eles vão saber te falar se você está passando por uma situação de risco ou não. Sim. Bacana. Maravilha. Bom, muito obrigada por sua denúncia tardia. Agora não adianta. Não adianta. Olha, não adianta mas adianta alertar as mulheres. Né? Sim, exatamente. A gente não vai. Até porque às vezes esse local já passou por outras denúncias. E hoje é um local que está mais humanizado, digamos assim. Né? Deus queira. Mas é importante você falar, é importante a gente falar, é importante as mulheres se comunicarem, é importante a gente entender todos esses processos. Trocar essas informações, participar dos grupos onde tem outras mulheres que passaram por outros processos, né, também. Porque todas essas informações, na hora que você está vivenciando, você vai encaixando as peças no sentido, cara, será que isso aqui tá fazendo sentido? Será que tá normal? Será que tá dentro do esperado? Ou eu tô passando por um processo aqui que eu deveria ter um pouco mais de assistência. Então é bom a gente entender, sim. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer a sua participação, a sua coragem de vir falar isso até mesmo depois de muito tempo, né? Sim. Mas é uma coragem, é um enfrentamento, né? Você poder expor isso pra gente. Muito obrigada, de verdade. E gostaria de convidar a convidar as pessoas, de convidá-la a convidar mais mulheres a assistirem o nosso canal, a inscrever nos nossos canais também, para que elas possam se informar mais e ter mais acesso, né, a essas informações tão importantes. É muito importante, assim, eu sou mãe de primeira viagem, então, desde o início do processo até hoje, tem situações que eu não sei lidar. Sim. Então, assim, ali no início, nos cuidados com meu filho, eu não sabia. Eu demorei 15 dias para dar um banho nele, né, porque eu não tinha coragem de pegar aquele bebê. E isso acontece no processo de maternidade, enquanto nós formos mães, nossos filhos vão crescendo, vão vindo novidades, e é muito importante esse programa, é muito importante ter esses debates, falar sobre esse tema para que a gente vá conhecendo, vá adquirindo conhecimento. Uma das coisas que eu queria, que eu desejava ansiosamente, era que uma mãe me direcionasse. Eu me lembro que eu ia para os lugares, eu ia para a igreja, e eu ficava olhando, assim, as mães, eu falava, será qual que pode me aconselhar? Alguém fala comigo. Alguém fala comigo. Ok. Aí eu ficava olhando para ver se elas passou, que elas já estavam em um processo diferente, né? O que eu poderia me espelhar ali naquelas mães? Teve uma situação que eu perguntei e eu cheguei nela e falei, irmã, me conta uma coisa, a senhora tem 5 filhos, como que eu faço? Ela falou, Daiane, não tem como eu te explicar. Eu falei, meu Deus do céu. Mas é por isso que é muito importante ter esse programa. Sim. Porque aqui vai trazer conhecimento, vai trazer experiência, vivência, ferramenta, né? Como nós estamos falando dos telefones, para que possa auxiliar, né? E
Gente, nós que somos mães, somos aí a maior parte da população e nós geramos a população que vem. Exatamente. Sim, com certeza. Né? Somos a formação do futuro. Então, assim, é muito importante que a gente adquira conhecimento sobre a maternidade, sobre a criação dos filhos e sobre nós mesmas, né? Sim. Sobre o que é saudável pra gente, o que é bom pra gente. Sim, sim. Maravilha. Obrigado, Daiane. Eu que agradeço. Demais. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Paulo. Valeu, Evelyn. E vamos para a próxima. E você continue aí com a gente nos nossos canais. Nós temos toda semana vídeos novos, então fique ligado, que a gente está sempre falando com profissionais, com mães, com histórias surpreendentes, e você vai estar sempre tendo algum gostinho bom de estar acompanhando aqui com a gente, que as histórias são, ótimas. Cada uma mais arrepiante, né, do que a outra, te garanto. Então, muito obrigada e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de recomendar para outras pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.